O que acontece na prática hoje? Só para vocês entenderem, para a gente também desmistificar o que quer dizer isso aqui. Hoje, se o cidadão vai à justiça pleitear o seu direito de benefício por incapacidade, ele passa por uma perícia pelo médico perito lá da justiça. O médico perito atestando essa incapacidade, ele vai dizer ali que a pessoa está incapaz ou por um curto espaço de tempo ou até mesmo de maneira permanente. Aí a pergunta é: o médico perito do INSS pode fazer uma perícia que é contrária a esse perito judicial? E é justamente o que o STJ está discutindo no tema que a gente vai aqui trazer e abordar. O assunto está no tema 1157, sob relatoria do ministro Herman Benjamin, e será julgado como recurso repetitivo, o que significa que a decisão que for tomada nesse tema será replicada para todos os outros casos no país, criando jurisprudência. Então tá aqui, lá no site do STJ você consegue encontrar as informações acerca do tema, é o tema 1157, e tem como objeto de julgamento definir a possibilidade ou não de cancelamento na via administrativa, ou seja, por parte do INSS, após regular a realização de perícia médica dos benefícios previdenciários por incapacidade, concedido judicialmente, e que após o trânsito em julgado, independente de propositura de ação revisional. Então, o questionamento aqui é: o INSS pode fazer? Se não pode, é só por meio de ação revisional na própria justiça? Então é isso que está sendo discutido. Ainda não há data para o julgamento. Segundo o STJ, são ao menos 213 processos com decisões diferentes entre si, esses que foram afetados para serem organizados e compor o tema. Os demais estão sobrestados, parados, à espera de uma definição final. O Tribunal Superior não informou a quantidade. Então hoje, se você vai para a justiça pleiteando essa tese jurídica, ou seja, você teve o seu benefício judicial que foi cancelado pelo INSS de maneira irresignada, você vai à justiça para dizer: ó, vocês me concederam a aposentadoria aqui em caráter permanente, eu sou aposentado por invalidez, mas o médico perito lá está dizendo que eu não sou aposentado mais. Então eu quero que vocês utilizem aqui a decisão do médico perito judicial para me manter aposentado. Se você vai para a justiça pleiteando isso hoje, seu processo vai ficar parado até o julgamento do tema 1157. De um lado, há entendimento de que, por se tratar de uma decisão tomada na justiça, o benefício por incapacidade só pode ser cortado se o INSS entrar com ação de revisão. Essa ação de revisão seria na própria justiça, ação judicial. De outros, estão os que acreditam que a revisão pode ser feita de forma administrativa, com corte de renda após a perícia, considerando que o médico perito do INSS também teria autonomia para avaliar essa incapacidade. A aposentadoria por invalidez é concedida aos segurados que ficam incapacitados para o trabalho de forma permanente. O auxílio-doença é liberado para quem tem uma incapacidade temporária. Nos dois casos, os segurados podem passar por uma revisão administrativa periódica, que é o que a gente chama de pente fino aqui no canal. No benefício por invalidez, no entanto, há exceções que impedem o corte de renda. São 3. O segurado com 60 anos de idade ou mais, o portador de HIV, ou que tem a partir de 55 anos de idade e recebe o benefício por pelo menos 15 anos. O tema é extremamente controverso, mas a tendência é que a revisão feita no posto do INSS seja validada pela Justiça. O INSS tem a prerrogativa de rever e de convocar o segurado para a nova perícia. E se for constatado que ele não tem mais a incapacidade laboral ou a invalidez, há direito de dar alta, diz os especialistas. Se depender da justiça para dar alta, eu acho que vai ficar comprometida a questão da operacionalização do benefício. Embora haja um laudo judicial comprovando a incapacidade permanente para o trabalho, o permanente é relativo, na verdade. E aí friso aqui essa questão, em que pese a aposentadoria seja concedida em caráter permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, que se tornou agora, após a reforma, com outro nome, aposentadoria por incapacidade permanente, ela tem esse condão porque naquele momento que está sendo avaliado o cidadão, não se vê perspectiva nem com o tratamento regular instituído e a pessoa tenha condições de retornar à sua força laboral, que ela tenha condições de exercer o seu trabalho. No entanto,
há avanços medicinais que podem fazer com que os tratamentos que essa pessoa está sendo submetida progrida a doença e, consequentemente, mesmo que ela continue doente, ela não esteja mais incapaz para todo e qualquer tipo de trabalho. E é justamente por isso que alguns especialistas dizem que o INSS tem essa prerrogativa. Porque imagine que se toda a situação que fosse concedida judicialmente, ou toda a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez tivesse que ser alvo de ação revisional, a gente estaria abarrotando o judiciário sem necessidade. Então, é isso que os especialistas dizem. Roberto de Carvalho Santos, presidente do IPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, acredita que o STJ deverá validar a revisão administrativa, ou seja, permitir que o INSS faça a revisão desses benefícios em caráter de atestar ou não a manutenção da incapacidade. A falha, diz o especialista, é quando há erro na análise pericial feita pelo INSS, com corte de um benefício concedido judicialmente, mas que ainda deveria ser pago, já que o segurado segue doente. E aqui friso, né, a fala dele, que não é só ser doente, é ser incapaz, incapaz para o trabalho. Então, o que ele quis dizer é que, além da doença, se tem a incapacidade. O que acontece muitas vezes é que o INSS convoca uma pessoa que teve benefício judicial e não se reporta ao laudo oficial, não faz uma análise desse laudo e atesta a melhora da pessoa, que acaba voltando para a justiça e consegue de volta o benefício. Sim, isso é muito comum. O que acontece? Os médicos peritos, utilizando da liberdade funcional que eles têm, eles às vezes fazem laudos extremamente controvertidos, porque não fazem o reporte ao laudo anterior. E assim, não é necessário. Realmente eles têm a liberdade funcional, eles têm condições ali de atestar a incapacidade naquele momento. Mas assim, gera-se muitas discussões e incoerências entre os laudos, o que gera muita ação judicial. O advogado João Badari, do escritório Ait Badari e Luxim, afirma que orienta seus clientes a procurarem o judiciário somente se a incapacidade persistir e houver a comprovação de algum erro da perícia ou do próprio INSS ao cortar o benefício. E aqui um posicionamento do advogado que merece uma atenção, porque nem sempre o benefício concedido judicialmente ele vai ter esse caráter permanente. Imagine você que se o INSS acertou no momento em que o médico perito fez a análise e atestou que não existe mais a incapacidade, não tem o porquê você criar um desgaste indo para a justiça. Você só vai para a justiça se a incapacidade continua e você tem condições de atestar que houve um erro, entendeu? Então a gente tem que tirar essa visão de que a aposentadoria por invalidez, ela é de caráter permanente, em que pese seu nome. Diga isso, né? Aposentadoria por incapacidade permanente. E a gente sabe que 90% das vezes que a gente tem uma aposentadoria dessa natureza, você vai ter situações em que o cidadão realmente não vai conseguir se recuperar, tá? Mas é possível que com o avanço medicinal, com o tratamento, ele se recupere. E isso serve também para as sequelas decorrentes do auxílio acidente. As sequelas decorrentes do auxílio acidente, elas são indenizatórias pela redução da capacidade laborativa. Se não houver mais redução da capacidade laborativa, consequentemente, a revisão do INSS que retira esse auxílio acidente, ela seria correta. E aí não caberia uma ação judicial, mas toda vez que você tiver o seu direito aí lesado, que você tiver a comprovação que o laudo do médico perito na atualidade seja muito conflitante com o laudo que foi concedido judicialmente, você pode procurar a justiça. Os principais casos que vamos para o judiciário é quando teve o benefício cessado no pente fino e foi cessado em razão de perícia que constatou a capacidade para o trabalho, porém, analisando toda a documentação médica recente, mostra que ele está incapaz para o trabalho e precisa ficar afastado para fazer o tratamento, afirma João Badari. Cancelamento de benefício está previsto em lei, diz a Advocacia Geral da União, a AGU. Em nota, a AGU, que defende o INSS na justiça, afirma que a lei previdenciária prevê o corte dos benefícios após revisão. O benefício é condicional, devendo ser pago enquanto mantida a incapacidade laborativa, diz o órgão. Comentário que fiz agora há pouco. Então, o fato de se fazer coisa julgada na justiça, se faz coisa julgada frente ao fato gerador. E qual é o fato gerador? A incapacidade. Se deixa de existir o fato gerador,
mediante revisão, não está tendo nenhum atentado à coisa julgada, porque se recuperou a capacidade laborativa e, porquanto, acabou-se o fato gerador que dava ensejo ali à aposentadoria por invalidez, ou até mesmo ao auxílio acidente, ou até mesmo ao auxílio doença, tá? Assim, o INSS defende a possibilidade de cessação administrativa da aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, concedida judicialmente após regular perícia médica. Frisa-se aqui o regular. E aí, vocês têm todo o direito de, quando a perícia não for regular, quando vocês tiverem seus laudos médicos comprovando e atestando a incapacidade, e ainda assim tiver o cancelamento do benefício, buscar a justiça. A gente aqui não está se posicionando nem contra nem a favor do cidadão, nem contra nem a favor do INSS. A gente aqui está trazendo a realidade. Então, o que você tem que estar atento não é a decisão judicial, e sim a manutenção da sua incapacidade permanente. Se você tem como provar isso, busque os seus direitos, busque o seu advogado, vá à justiça, vá até o fim, porque, como eu venho dizendo aqui, ninguém sabe mais do seu direito do que você. Para Francisco Eduardo Cardoso Alves, Associação Nacional dos Médicos Peritos, e aqui a gente traz um posicionamento dos especialistas de perícia médica, não há um prejuízo ao cidadão que tenha um benefício judicial cortado após revisão do INSS. O princípio da revisão dos benefícios judiciais não é afrontar a decisão da justiça, e sim rever se ainda permanecem presentes as mesmas condições do passado, quando houve a decisão da justiça. Como eu acabei de falar, busca-se na revisão não é atentar a coisa julgada, atentar a decisão do juiz. O que busca é saber se o fato gerador, que é a incapacidade, ainda persiste. Lembre-se, incapacidade, não doença, porque você pode ter a doença e não mais estar incapaz para o trabalho. O benefício por incapacidade é considerado pela própria justiça um direito precário, mutável, ou seja, que pode mudar a qualquer momento, por se tratar de saúde. O estado de saúde hoje pode não ser o mesmo de amanhã, que é o que a gente vem falando. Com o tratamento médico e a evolução do tempo, a pessoa pode melhorar. Os peritos médicos federais têm realizado os pentes finos periódicos que começaram em 2016 na gestão de Michel Temer. Segundo Alves, na ocasião de cada 10 benefícios revisados, 8 foram cessados. O foco era justamente as aposentadorias e os auxílios judiciais. Dentre os cortes, o perito relembra o caso de uma segurada que conseguiu o benefício por incapacidade na gravidez por hipertensão e seguiu recebendo renda por 14 anos. A gente estima que metade dos segurados afastados que tiveram benefícios cessados estavam empregados. Houve caso de um segurado afastado por problema de marcha, mas que corria maratona, diz. E aí frisa-se aqui que o segurado não necessariamente ele pode não retornar ao trabalho quando ele está incapaz. Isso depende do tipo de benefício dele. Por exemplo, o auxílio acidente é um benefício por incapacidade, mas é possível você acumular o auxílio acidente com um emprego. Além disso, o auxílio doença, ele pode sim ser acumulado com um emprego, desde que você esteja incapaz para uma das funções e não esteja para outra. Entendeu? Então, se vocês têm dúvida aqui sobre acumulação de benefício por incapacidade, deixa aí nos comentários se vocês querem um vídeo sobre isso, tá bom? Então, assim, gente, a gente aqui não tá buscando se posicionar e se informar. Estudo da FGV sobre PRBI, que é o Programa de Revisão de Benefícios por Incapacidade, mostra que de 2016 a 2019 houve uma economia de mais de 85 bilhões com os cortes. Em 2016, quando a revisão teve início de um total de 1,8 milhão de auxílio-doença, 563,8 mil haviam sido concedidos há mais de 2 anos, sem data de alta programada, segundo a FGV, que é justamente o que traz o grande problema, né? Auxílio-doença sem data programada é uma grande problemática, porque esse benefício precisa em algum momento ser revisado de fato. Porque não dar a data significa que a gente não tem indícios de quando essa incapacidade pode acabar. Então ela precisa ser revisada para poder definir ou uma data ou para poder fazer a conversão em aposentadoria por invalidez, que é um benefício que, em que pese possa ser revisado, ele tem um caráter um pouco mais permanente, ainda que precário. Pente fino de 2022 cortou 85% dos benefícios. Dados do INSS mostram que em 2022, 11.704 benefícios revisados,
Dos 11.704 benefícios revisados, 9.999 foram cortados, o que representa 85% do total. Segundo o Instituto, embora vigente a previsão legal para o pente fino até 31 de dezembro deste ano, o PRBI está suspenso. O programa de revisão de benefícios por incapacidade está suspenso, no entanto, a normativa da perícia médica relacionado ao novo programa já foi liberado. Entendeu? Então já tem a previsão lá da Perícia Médica Federal no retorno do PRBI. E aí a gente está fazendo essa sequência de pente fino aqui para informar vocês, porque a normativa conjunta, Perícia Médica Federal e INSS pode sair a qualquer tempo e o retorno dessas atividades podem acontecer. Mas a gente acredita realmente que o pente fino, como a gente vem falando, já vai acontecer aí finalzinho do ano, início do ano que vem. E aí é preciso estar atento com as documentações necessárias para poder não ser prejudicado. Desde 2019, com a aprovação da Lei 3.846 de 18 de junho de 2019, há previsão para que o governo revise outros benefícios, incluindo previdenciários, assistenciais, trabalhistas e tributários. Então, frisa-se aqui que o INSS não está fazendo nada de irregular quando convoca o cidadão para as revisões. No entanto, a gente ainda vai continuar vendo benefícios judiciais sendo cortados pelo INSS baseado nessa normativa legal. E toda vez que for cortado, que o cidadão estiver irresignado, ele pode ir à justiça, mas saibam que pelo tema 1157, vocês não vão conseguir a resposta imediata, porque todos os benefícios dessa natureza estão sobrestados, suspensos, esperando a votação desse tema, esperando a decisão que vai sair do STJ. Se vocês consideraram esse conteúdo interessante, vê a possibilidade de se inscrever no canal, de continuar ligado aqui. A gente vai trazer temas que estão sendo abordados no comentário, assim, para trazer e manter as pessoas sempre informadas. Esse aqui é um tema que estava muito em alta nos nossos comentários de pente fino, e a gente vai estar sempre aí buscando responder os comentários e também tá fazendo vídeos informativos acerca das dúvidas que vocês trazem lá. Então, continue interagindo com o canal. Meu nome é Luan e esse foi mais um Radar do Benefício.